O Legado de Júpiter era para ser uma mistura de 2001, Odisseia no Espaço, de Poderoso Chefão Parte 2 e de Vingadores. Só que no final, esse primeiro volume, ele tenta abocanhar muito mais do que ele consegue mastigar. Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, esse é o Bilheterama, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse volume 1 de O Legado de Júpiter, que é essa nova série que acabou de chegar na Netflix. Eu vou falar sem spoilers para caso você ainda queira ver, se você ainda não viu, você ter um panorama um pouco melhor do que essa série vai trazer. A trama se passa num mundo onde existem super-heróis há quase um século, onde a gente acompanha a primeira geração de super-heróis tendo que lidar com os mais jovens, que ou não querem seguir os passos dos pais que são heróis, ou então não acreditam mais no método como essa primeira geração lida com os super-vilões. O Legado de Júpiter é uma série baseada numa HQ de mesmo nome que foi escrita pelo Mark Millar, que já teve outras de suas obras adaptadas, como Kick-Ass, o Kingsman, que são ótimas adaptações. E quando foi anunciada essa série de O Legado de Júpiter, eu li a HQ e eu fiquei bem interessado em ver como que eles iam adaptar, porque a história da HQ ela é curta, ela é contada em 10 edições, que aqui no Brasil saiu em 2 volumes, cada um com 5 dessas edições, e é contada de uma forma bem acelerada e com twist atrás de twist. Eu senti que lendo precisava ter um espaço maior para desenvolver essa história. E eu imaginava que a série ia ser justamente esse caminho, para contar essa história com mais calma e desenvolvendo os pontos para que quando chegasse nas viradas, elas fossem impactantes. Só que quando eu terminei de ver esse primeiro volume, que tem 8 episódios, a sensação que ficou foi que eles não sabiam exatamente no que se focar. Porque assim, eu sinto que essa temporada ela vai por tantos caminhos que no final não necessariamente nenhum deles acaba se destacando, por mais que sejam caminhos interessantes. Quando eu citei os 3 pontos lá, Vingadores, Poderoso Chefão Parte 2 e 2001 Odisseia no Espaço, foi porque o Mark Millar falou em entrevista à Empire que essas seriam coisas que essa série traria. E aí eu vou dar uma destrinchada nelas para comentar individualmente cada uma. Começando pelo Poderoso Chefão Parte 2, que eu sinto se dá principalmente por conta da forma como a história é contada, em que a gente acompanha 2 linhas narrativas diferentes, uma no passado e outra no presente. E eu acho que o passado, pra mim, é a parte mais legal da série como um todo, tanto por conta da ambientação da época, que se passa ali na década de 1920, 1930 dos Estados Unidos, pós o crash da Bolsa de 29, que eu acho que eles conseguem fazer a ambientação muito boa, até mesmo a fotografia eu gosto, por mais que ela soe muito limpa às vezes, mas eu gosto dessa ambientação, eu gosto como a história é contada ali, que a gente acompanha a origem deles quanto heróis, no sentido de estamos em busca desse poder, que a gente acompanha muito através do drama familiar do Simpson, entre o Sheldon e o irmão dele, depois que ocorre a quebra da bolsa, e como que o Sheldon passa a ser atormentado mentalmente, e como que ele acha que tudo vai se solucionar quando ele chegar num determinado lugar que ninguém acredita nele. Eu acho que isso tudo daria uma única temporada, um volume 1 que fosse apresentando esses personagens, desenvolvendo eles. Eu acho que aqueles são até bem desenvolvidos, pra quando acabasse e eles surgissem enquanto heróis, você vai ficar, caramba, estou engajado para ver para onde essa história vai. Só que ela é contada em paralelo com o tempo presente, que é onde eu acho que reside as falhas da série. E não somente isso, mas eles citam o Poderoso Chefão Parte 2, porque também é uma série muito sobre família. Poderoso Chefão é uma história da família, da máfia e tal. Só que o 2, eu sinto que a gente acompanha tanto a história do Michael Corleone quanto do Vito Corleone em paralelo, e essas 2 histórias acabam se dialogando com uma ação ali, uma reação aqui, o que um personagem faz aqui, o que o outro acaba fazendo depois, que pode ser igual ou diferente, enquanto que o Legado de Júpiter, o passado e o presente não necessariamente estão dialogando, não está trazendo um paralelismo no que ele quer contar, e aí parece que é só, estamos acompanhando a origem ao mesmo tempo que a gente acompanha o tempo presente, e não necessariamente que essas 2 tramas estão dialogando per si. Ah, e no passado ainda tem a questão do 2001 Odisseia no Espaço, que pra mim é extremamente fraca. É muito pouco ou quase nada.
Mas falando do tempo presente, que é onde estão as principais falhas desse volume 1 para mim, é justamente nos outros elementos que estão ali presentes, que eles acabam muito diluídos, porque é uma série que vai falar também sobre essa família, sobre os Sampsons, que a gente acompanha o Sheldon, que é o utópico, que é o maior herói de todos os tempos. A gente acompanha também a Grace, que é a esposa dele, e os dois filhos, que tem o Brandon, que é o paradigma, que está tentando seguir os passos do pai, e tem também a Chloe, que decidiu não seguir os passos da família, se afastar e seguir uma carreira de moda como modelo. E aí o que a série tenta desenvolver com esses personagens é justamente a questão de ser uma família ruidosa que não encontra um ponto de equilíbrio, de conversa, porque tudo é muito na base da agressão. Então o Sheldon, que é o utópico, ele não sabe dialogar com os filhos, ele coloca uma pressão muito grande em cima do Brandon, que acha que não tá no mesmo nível de seguir com o legado do pai. A questão da Chloe também, que é tudo muito legal. Eu gosto quando esse drama familiar, do âmago familiar, é bem desenvolvido. Só que dentro desse volume 1, é tudo tão espaçado, tipo, no começo parece que vai se focar no Brandon, que até segue um caminho diferente da HQ que eu gostei. Só que em determinado momento o Brandon é deixado de lado. Aí trazem a Chloe, só que a Chloe logo em seguida também é deixada de lado. Então esse é um problema constante desse volume 1, que tudo fica tão espaçado que ele perde a força quando aparece novamente. Em paralelo a isso, também tem a questão do código, do tópico, que ele, desde a década de 1929, começo da década de 30, quando ele se torna um herói, envolve muito essa questão do código, em que os heróis da União não podem matar, não podem liderar, eles têm que inspirar o melhor nas pessoas. Só que passado mais de um século que a sociedade mudou, como que os heróis dessa atualidade vão lidar com uma nova sociedade, um lugar onde os vilões matam mesmo, vão pra matar os heróis? Como que eles vão reagir nesse sentido? Será que eles não têm que devolver na mesma moeda, também tem que matar os vilões? Como que a população reage a esses heróis que talvez estejam indo por um outro caminho que o utópico e a União não aprova? Que assim, eu acho que aqui, nesse ponto em particular, estava o trunfo da série, de justamente desenvolver isso que eu acho que é tão bacana, que quando a gente coloca em perspectiva várias obras que a gente acompanha hoje em dia de super-heróis, que muito se discute, será que o super-herói tem que matar? O Superman no Homem de Aço, quando ele matou o Zod, ou até mesmo pegando The Boys, Invincible, essa é uma discussão muito importante, eu acho, no sentido de como pode ser desenvolvida. É algo que a gente está lidando hoje em dia dentro da cultura pop, só que a série, novamente, não vai a fundo nisso. Ela vai espaçando esse elemento, principalmente na figura do utópico, e perde força também, não vai muito a fundo. É um diálogo aqui, é uma situação ali. E em paralelo a isso tudo também tem a questão do mistério, de um vilão, que acaba juntando até a questão do drama familiar e do código, do utópico, que seria interessante também se fosse desenvolvido, porque é colocado ali no começo da temporada, no final retornam, só que o problema é aquilo, não é algo que é desenvolvido junto com o espectador, para que quando chegue na revelação, você fique impactado com aquilo. A série ela tem que parar para ser verborrágica, para explicar tintim por tintim aquilo que você está vendo no momento, para soar impactante, só que não é impactante. É vazio. E bom, vamos puxar a questão dos Vingadores, até mesmo pensando nesse fator mais super-heróico, sequências de ação. Esquece. É risível, é sofrível ver as sequências de ação dentro de O Legado de Júpiter. E não precisaria ser, se eles não quisessem colocar isso. Eu acho que daria pra série se desenrolar sem essas sequências. Mas tem poucas durante a série e nenhuma se destaca, nenhuma é muito boa, porque todas se resumem a ou uma câmera lenta, ou uns cortes que servem para camuflar os socos. Muito da sequência de ação é mal coreografada, porque se resume ou dá um soco, ou dá um empurrão, ou o personagem sai rolando, fica muito nesse básico demais, que eu acho que também, dado o ponto que a gente se encontra com séries adaptando franquias de super-heróis, é bem qualquer coisa, e tem uns outros momentos que também me incomodam, que é a gente chega na sequência de ação quando ela tá no final, ou às vezes ela nem acontece. Eu acho que o que falta ao Legado de Júpiter era justamente pensar, a gente tem essa história toda, qual é o principal foco dela? E a partir de você ter um foco bem definido, desenvolver uma história que gire em torno disso, e não tentar abraçar o mundo e no final soar como uma grande bagunça, que pior, não tem personalidade, porque se a gente pensa, Umbrella Academy, que é da própria Netflix,
tem uma baita personalidade. É sobre essa família disfuncional tentando encontrar um ponto de equilíbrio no meio de um fim do mundo. The Boys também tem sua própria personalidade. Tem toda a questão violenta, agora, mas no cerne é uma série sobre super-heróis que são tão escrotos quanto qualquer pessoa e um grupo tentando lidar e fazer com que esses heróis paguem pelas suas ações. E o legado de Júpiter fica orbitando entre várias coisas que no final não é nada. Eu acho que isso que é o mais triste pra mim, porque eu fui ler HQ, a HQ não é ruim, ela só é um pouco apressada no que ela quer contar, mas ela funciona. E o legado, não. São 8 episódios, isso eu acho que é um ponto positivo, que é fácil de maratonar, porque não é 12, 13 episódios de 1 hora, são 8 episódios, cada um ali com uns 40 minutos, 30 minutos até, tem um só que é quase 1 hora, mas no geral é fácil a maratona. Se você assistiu e você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários o porquê. Assine o canal clicando na bolinha aqui do ladinho, deixa aquele like que eu agradeço de coração e nos vemos na próxima. Tchau, gente!